Prosseguindo em História da Igreja, estamos no livro 2, vamos agora ao item 5 do material didático, na página, final da página 87, vamos falar sobre Gelácio I, ok? O Papa Gelácio I. Bom, eu coloquei aí um artigo, que é até um artigo de uma igreja protestante, né? A Mackenzie, a Universidade Mackenzie, ela é de linha protestante. Então eu coloquei aí um artigo para ver uma análise do que os protestantes falam sobre o papado nesse período. Bom, todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, eles diziam que essa igreja que eu estou descrevendo aqui para vocês era a igreja cristã. Nós estamos vendo que não tem como ser verdade, era uma instituição pagã, mas eles dizem que era a igreja cristã. Então agora nós vamos ver a visão de um protestante, okay, da Mackenzie, sobre o Papa Gelácio I. Ele diz: o Papa Gelácio I afirmou pela primeira vez a doutrina das duas espadas, 494. Escrevendo ao imperador bizantino Anastácio I, ele diz, então esse é um documento da época, do ano 494. Como eu disse para vocês, em história é ótimo, nós temos documentos, né, que ninguém interpretou, você tem o texto na íntegra. Veja o que ele diz. Existem dois poderes pelos quais este mundo é principalmente governado: a autoridade sagrada dos papas e o poder real. Destes, o poder sacerdotal é muito mais importante, porque tem de prestar contas acerca dos próprios reis humanos diante do tribunal divino. Tu sabes que a ti compete em matéria concernente à recepção e reverente administração dos sacramentos ser obediente à autoridade eclesiástica, ao invés de controlá-la. Por quê? Porque era normal os imperadores controlar o papado. Por quê? O papado era uma instituição política que já estava misturado com o paganismo, que já cultuava os mortos. Era uma instituição política pagã. Ok? Então, o que ele está fazendo agora? Ele está tentando se livrar desse controle, né, dos imperadores. Mas não vão se livrar agora não, porque os bárbaros também vão querer mandar neles. Quando os bárbaros fizerem o acordo, tá, okay, do Sacro Império Romano Germânico, os bárbaros também vão querer tirar Papa, e vão tirar Papa. Até que vai chegar, nós vamos ver mais à frente, um Papa que vai dizer, ó, se você me tirar, a tua alma vai para o purgatório. E o imperador terá que chorar, se ajoelhar diante dele, porque ele vai ser abandonado até pelos seus filhos, seus súditos, porque os súditos dizem, olha, agora o imperador, o rei, ele não é mais um homem abençoado por Deus, o reino vai para o caos. A palavra de um Papa, ela vai chegar a um ponto de os reis se submeterem a eles, mas por enquanto não. Mas ele já está se colocando acima dos reis. Vai ter rei que não vai dar a mínima para isso, vai mandar tirar o Papa, vai ter Papa que vai morrer de fome por causa de perseguição de rei. O comentário prossegue. O Papa está dizendo ao rei, a tua alma está nas minhas mãos. Essa será a manipulação mais utilizada pela Babilônia apocalíptica sobre os reis da terra. Ela afirma, o local onde a tua alma passará a eternidade está nas minhas mãos. E vamos dizer, olha, eu posso deixar a tua alma queimando no purgatório. Todos esses reis já tinham se convertido ao catolicismo, os súditos dele também, tudo, estão se convertendo ao catolicismo, e vão falar, olha, quando essa vida acabar, toda essa riqueza, tudo isso aí deixa de existir. Se você não obedecer, eu vou deixar a tua alma no purgatório. Isso será, sem sombra de dúvida, um controle que a Igreja Católica vai utilizar, que o paganismo utilizava. Quando você vê, por exemplo, aquele filme Troia, você vê eles colocando uma moeda, né, no olho, e queria colocar uma moeda no olho do príncipe que morreu, para fazer uma moeda para o barqueiro. Por quê? Porque na religião pagã, ele tinha que passar por um processo de purificação após a morte. Né? Tinha que dar um dinheiro para o barqueiro levar a alma dele para um lugar mais tranquilo. Então, a crença católica é a mesma pagã, só que com nomes diferentes, agora chamando de purgatório. Mas a crença é a mesma. E o Papa vai utilizar essa crença, que era com certeza absoluta pagã,
que era usada para controlar os imperadores, os reis, porque a vida dos reis, o futuro dos reis estava nas mãos dos sacerdotes, ok? E agora vai estar nas mãos da Igreja Católica. O que nós vamos ver a partir de agora é só o domínio católico crescendo. Interessante que o Apocalipse diz que essa religião da Babilônia, que nasceu lá em Babel, ela será destruída pelo anticristo. Durante a grande tribulação vai chegar uma hora que o anticristo dirá que ela não tem mais utilidade para ele, ela não enganará mais a população. Então o anticristo vai acabar por destruí-la. Naquilo que eu chamo de a guerra do mal contra o mal. Bom, prosseguindo a leitura, diz: Gelásio I é considerado um dos criadores da cúria católica, ou da corte católica, né? O termo cúria do latim significa corte. A Igreja Católica criou a corte católica romana para que esta estivesse na mesma esfera dos reis e defendia que a autoridade da corte católica possuía maior autoridade. Em uma carta ao imperador Anastácio, em 494, o Papa Gelásio argumenta: duas coisas há, augusto imperador, pelas quais esse mundo é dirigido: a autoridade sagrada do sacerdócio e poder real. Dessas, a responsabilidade dos sacerdotes tem maior peso. E se os corações dos cristãos devem se submeter a todos os sacerdotes em geral, com maior consentimento deve ser datado ao bispo daquela sé, o qual o Altíssimo deseja que seja preeminente sobre todos os sacerdotes e a quem a devoção da Igreja sempre tem honrado. Bom, lembre-se, o Império Romano está dividido. Tinha o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Esse período que nós estamos estudando, próximo do ano 494, o Império Romano do Ocidente caiu. Roma foi invadida e tomada. Os bárbaros se tornaram reis da cidade de Roma. O Império do Oriente, que tinha sede em Constantinopla, ele não caiu. E a igreja lá foi se fortalecendo. Cidade rica, igreja rica. E a igreja de Roma foi enfraquecendo porque a cidade foi enfraquecendo, ok? Então o Papa ele escreve esse texto exatamente dizendo: olha, eu continuo sendo a autoridade máxima, porque lá em Constantinopla havia o patriarca, que ele não era tão grande quanto o Papa, mas ele estava se colocando tão grande ou maior que o Papa. Eles aqui eles já não estão respeitando o Papa como respeitava no princípio. Eles já não se viam mais como católicos romanos, eles se viam como católicos ortodoxos, porque eles vão gerar essa igreja que você conhece hoje, chamada católica ortodoxa, ok? Então, a finalidade desse ponto aqui qual é? É estender o domínio deles. Eles querem colocar os reis sobre a régia deles, né? Por uma questão de poder, para manter essa religião, ok? Depois vocês pesquisem, nós vamos estudar a Revolução Francesa, vocês vão pesquisar um quadro que existe da Revolução Francesa e vocês vão ver lá Semíramis com os seios de fora, como Diana dos Efésios fazia, liderando a Revolução Francesa. Vocês acham que isso é do nada? Não, isso não é do nada não. Isso existe uma religião controlando o mundo e essa religião ela está trabalhando para unir todas as religiões sob a tutela dela. E o pior é que os cristãos, eles estão sendo levados. Isso é que, infelizmente, está acontecendo.